Pode ir? Só um pouquinho. Pode beleza. Começar. Ok. Bom, meu nome é Marcílio, eu estou junto com o Matheus, e a gente fez o nosso trabalho sobre saúde 4.0. O que é a saúde 4.0? Bom, aqui a gente vai introduzir um pouco sobre o que é a saúde, né? A saúde 4.0, ela vai ao encontro das mudanças que ocorrem na indústria 4.0 e tem como foco o uso de tecnologias aplicadas ao setor. Então, estamos falando de internet das coisas, computação em nuvem, automatização e outras soluções que ajudam a otimizar as mais variadas rotinas. Ou seja, é praticamente tudo que vem acontecendo na indústria 4.0 se refletindo na saúde, na parte do trabalho, enfim, da saúde, enfim, todas essas mudanças refletindo na saúde. Basicamente, as 4 fases das revoluções industriais e seus impactos, tanto no mercado quanto na sociedade, se deram da seguinte forma. Bom, a gente resolveu colocar as 4 fases das revoluções industriais, porque isso faz parte da história que fez a gente chegar até aqui. A primeira fase tem o início da mecanização dos processos, quando toda a produção ainda era feita manualmente. A segunda fase vem com a produção em massa e o uso da eletricidade. A terceira fase vem com a tecnologia da informação e investimentos em computação e telecomunicações. E a quarta fase, que é a 4.0, vem com a economia colaboradora, inteligência artificial e tecnologias disruptivas. Mesmo se tratando de mudanças promovidas no ambiente industrial, podemos ver como elas afetam outros setores, até mesmo o estilo de vida da sociedade. Até pouco tempo atrás, estávamos na fase de informatização, adotando computadores, internet e alguns sistemas na rotina de trabalho. Hoje, estamos dando um passo a mais, investigando em novas e mais modernas tecnologias. Ou seja, aquela fase de começar a ser rotina, o uso do computador e tudo mais, já está totalmente inserida na sociedade. E agora a gente está passando para mais modernas tecnologias. Qual é a importância da saúde 4.0? A saúde 4.0 e a sua consequente revolução na área médica geram impactos na forma como os novos tratamentos são desenvolvidos, na gestão da saúde, até mesmo dos acompanhamentos dos pacientes. Com determinadas soluções tecnológicas, é possível gerar ainda mais conhecimento e, a partir daí, adotar decisões mais acertadas e aumentar a inteligência de negócio. A saúde 4.0 ela é muito boa nesse sentido, porque ela vai acompanhando os pacientes. E não só pacientes, como, por exemplo, se a gente comprar um relógio hoje em dia para corrida, ele consegue trazer o nosso batimento cardíaco, fazer uma série trazer uma série de informações sobre nós. Por meio de ferramentas direcionadas, consegue-se levantar informações a respeito dos usuários de planos de saúde, como os dados de utilização e avaliar as ações preventivas, que podem ser adotadas para diminuir os sinistros. Na prática, isso envolve a possibilidade de criar perfis mais completos dos beneficiários e identificar quais programas podem ser implementados para cuidar de pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, aumentar a qualidade de vida na melhor idade e dar mais atenção à saúde mental, por exemplo. Além disso, fica mais fácil trabalhar com foco na prevenção de condições que podem gerar a necessidade de uso e, consequentemente, elevar os custos operacionais. E quais são os maiores impactos da saúde 4.0? A rapidez na identificação do perfil de saúde,
Investir mais em soluções digitais gera uma maior facilidade em levantar de forma mais rápida e precisa as condições de saúde dos beneficiários e criar perfis cada vez mais completos de cada um deles. Pode passar. Ela também auxilia na hora de realizar análise e identificar grupos de risco, por exemplo, com base em histórico familiar e nos hábitos, e sinalizar quando é necessário promover uma atenção extra. Um exemplo é se um plano de saúde sabe que tem determinada quantidade de beneficiários com hipertensão. Ele pode iniciar um trabalho de orientação a respeito e também em relação à mudança dos hábitos e à necessidade de realizar atividade física. Então, o objetivo é promover a atenção primária, evitando que as pessoas desenvolvam condições de saúde a ponto de precisar fazer uso da emergência, o que onera bastante o plano. Pode passar. E outra grande vantagem é poder contar com tecnologias responsáveis por criar, armazenar e compartilhar informações sobre os pacientes, com o devido respeito ao sigilo médico e às leis de proteção de dados. E essas informações acabam gerando históricos cada vez mais completos e possibilidade de estratificar essas pessoas de acordo com determinadas características, identificar tratamentos mais direcionados. Pode passar. Software na nuvem. A utilização de sistemas na nuvem voltados para a saúde abre possibilidades para que as informações sejam compartilhadas de qualquer lugar e a qualquer momento. E isso facilita a atualização dos cadastros e o monitoramento dos pacientes. E os benefícios são resolver problemas de armazenamento de dados, como prontuários e exames, melhorar tanto a comunicação interna quanto com outros departamentos do setor e tornar mais ágil e mais seguro o processo de consulta de dados e informações. E agora uma notícia do site CryptoID a respeito da migração das empresas de saúde para a nuvem. Uma pesquisa realizada mostrou que 88% das empresas de saúde aceleraram a migração para a nuvem na pandemia. Então, o que já era uma tendência se acelerou devido à pandemia. Mas, no entanto, 43% dessas empresas revelaram preocupação em relação à segurança nesse novo modelo. Internet das coisas. A Internet das coisas médicas, ou IoT, é uma evolução do IoT, né, que tem suas aplicações no setor da saúde. E uma rápida explicação sobre o que é a Internet das coisas, né, tem o conceito ligado à integração do mundo real ao digital, permitindo que diversos dispositivos sejam conectados à rede e conversem entre si. Não, pode voltar, pode voltar. Um exemplo são o uso das smartwatches e das smartbands, por exemplo, que são relógios com funções que monitoram uma série de itens do corpo humano, como movimentação, número de passos, batimentos cardíacos, nível do sono, pressão arterial, entre outros. E com essas informações, os dispositivos conseguem avaliar o corpo humano e sugerir atividades e monitorar a condição do seu usuário. Algumas pulseiras, inclusive, avisam serviços médicos previamente cadastrados caso qualquer anormalidade seja detectada. Elas podem, por exemplo, impedir quedas catastróficas para os idosos, verificando sua atividade e observando algo em comum que pode causar perda de equilíbrio e queda. Pode passar. E um exemplo interessante que eu encontrei referente à internet das coisas foi de uma parceria entre o laboratório farmacêutico Novartis e o Google, que eles fizeram uma lente de contato inteligente para monitorar o diabetes. E uma vez colocado no olho, o dispositivo usa as lágrimas do usuário para monitorar a glicose no sangue. Porém, pelo que eu pesquisei, ainda está em desenvolvimento ou, se eu não me engano, eles deram uma pausa na pesquisa. E alguns outros exemplos do uso da IoT na medicina são exames de sangue revolucionários capazes de prever partos prematuros,
sondas que podem ser engolidas e que facilitam o rastreamento de doenças intestinais, vacinas personalizadas contra o câncer que podem reprogramar o corpo para atacar apenas as células cancerígenas, assistentes de voz em clínicas médicas, entre outras. Pode passar. E agora, falando especificamente sobre o ambiente hospitalar, a cada dia a internet das coisas está mais presente nele. Um exemplo que a gente achou interessante destacar foi do Hospital Boston Medical Center, que passou a usar a internet das coisas médicas para aumentar sua eficiência, com o uso de automação inteligente para fornecer a medicação correta por meio das centenas de bombas de infusão existentes no hospital, reduzindo o tempo que as equipes gastavam com tais atividades. Pode passar. Big Data. Big Data é a solução voltada para a coleta, interpretação e análise de volumes massivos de dados, independentemente da fonte na qual eles foram originados. E na gestão da saúde, ele é utilizado para identificar as características que determinado grupo de pacientes tem em comum e usar essas informações a favor da gestão ou mesmo de tratamentos. E agora uma notícia do site Consumidor Moderno. Pode voltar. Pode passar. Isso. Que fala que a digitalização de dados de saúde pode revolucionar o setor. Isso já é um fato, né? Todo mundo sabe que isso é importantíssimo. Não cabe mais ficar tanto no papel. E segundo o pesquisador da USP, o investimento em Big Data traz ganhos em dinheiro, tempo e vidas, e obviamente precisa ser defendido. E ainda no Big Data, entre as aplicações práticas da solução, podemos citar acompanhamento de informações e indicação de programas para determinado grupo de pacientes, como aqueles que têm problemas crônicos, a identificação da probabilidade de eventos futuros ocorrerem, a estimativa de valores com base em padrões de classificação de informações, que é a modelagem preditiva, e isso é mais com foco no plano de saúde, é claro. Pode passar. E agora uma notícia do Gazeta do Povo sobre a Robolaura. Provavelmente muita gente já deve conhecer, né? Que é a startup tem foco no Sul, porém ela está querendo se expandir para todo o Brasil. No instante que meu cachorro está latindo. Agora eu vou falar um pouco da notícia, né? Robolaura, a startup curitibana que já salvou 24 mil vidas no Brasil. Como a própria notícia já diz, ela é uma empresa curitibana de tecnologia, né, que desenvolve inteligência artificial para a área da saúde. E a empresa criou uma plataforma que auxilia médicos nos cuidados com os pacientes em internação. Explicando rapidamente, é como um vírus do bem. A Laura se conecta aos prontuários eletrônicos e monitora os relatórios de saúde e informações clínicas de cada paciente. E ao identificar qualquer piora ou anormalidade, ela gera um alerta para a equipe médica. E nessa lógica de machine learning, ou aprendizado de máquina, a robô analisa mais de 90 variáveis. E desde então, a Laura soma resultados positivos. Entre outubro de 2016 e maio de 2020, foram 8,6 milhões de pessoas atendidas e 24 mil pessoas salvas, o equivalente a 18 vidas por dia que a robô ajudou a salvar. E a pandemia também foi uma oportunidade para a empresa, que desenvolveu uma tecnologia especialmente voltada aos pacientes infectados pelo coronavírus, chamada de PA digital. O serviço funciona como uma espécie de atendimento digital, no qual é possível informar robôs sobre o seu atual estado de saúde. A partir da primeira análise do quadro clínico, a tecnologia aconselha ou não o paciente a procurar atendimento médico. E essa tecnologia já está funcionando em 25 instituições, entre prefeituras e hospitais, e já atendeu mais de 111 mil pessoas nos últimos 8 meses. E sem o trabalho do PA digital,
o sistema de saúde teria de absorver cerca de 3 mil atendimentos diários a mais. E ainda segundo a empresa, o próximo alvo, como eu já disse no início, é a expansão nacional, porque por enquanto ela é muito conhecida no sul do país. Pode passar. E agora falando do Brasil no geral, notícia de janeiro de 2020, o governo lançou a Câmara da Saúde 4.0 para aprimorar o uso da tecnologia no setor. É um programa que tem como missão levar mais tecnologia para o sistema de saúde. Vou rapidamente fazer a leitura de 2 trechos importantes. O uso desses dispositivos poderá melhorar a efetividade da assistência à saúde por meio do monitoramento contínuo dos pacientes, aumentar a celeridade e eficácia na vigilância epidemiológica e eventuais riscos à saúde e promover a conectividade visando a integração do Sistema Único de Saúde. E, de acordo com o ministro, a ideia é formar uma base de dados completa, conectando os 215 milhões de habitantes de todos os lugares do país. E, para isso, o investimento estimado será de 4 a 6 bilhões nos próximos 5 anos, que na época ainda era o Mandetta. Ele explicou que ainda que o projeto irá iniciar com 5 dados básicos de todos os brasileiros, que é o resumo da atenção hospitalar, medicamentos entregues, exames laboratoriais e as vacinas. Pode passar. Bom, a gente pesquisou e a gente encontrou um vídeo que fala, né, de maneira mais curta, um pouco de algumas informações que a gente acha relevante de colocar também. Eu não sei se o áudio tá saindo aí. Ele tá saindo? Não. Tá saindo o áudio do vídeo? Tá não, Marcílio? Não Marcílio, tá? para o Oi. compartilhamento, aí você faz de novo e tem uma opçãozinha lá para você colocar com o áudio da tua máquina. É só Certo. parar o compartilhamento ali do Teams. Tem uma opção. Você clica para compartilhar no Certo. negocinho, ele deve ter uma caixinha para colocar. Se não tiver, deixa com legenda que a gente vai vendo, ou põe o endereço aqui que a gente acompanha depois. A gente vê o vídeo. Eu tentei compartilhar a janela para ver se agora pega. Tá pegando? Sem nenhum som por enquanto. Quer mandar o Certo. endereço para mim? Passa o endereço e eu compartilho aqui com som. Beleza. Só cola aí no chat e já era. Beleza. Aí depois eu retorno para vocês. Ok. Na verdade, o nosso desfecho era o vídeo mesmo. Mas tudo bem. A gente bota aqui para fazer o desfecho bacana, que é isso. Deixa eu só copiar. Tá, tô abrindo o navegador. Para lembrar, eu não uso a versão web, né? Então, por conta disso, eu tenho que abrir o navegador. Conseguindo ouvir? Aqui sim. Maravilha. A cada minuto, uma decisão médica é feita em algum lugar e ela poderia ser baseada em mais informação, mais objetiva, mais precisa e mais segura. O que eu entendo por revolução digital na saúde? O que eu entendo por saúde 4.0?
Os robôs não vão, no curto prazo, substituir os médicos, mas os médicos que utilizam tecnologia vão substituir os médicos que não utilizam tecnologia. Não vai mais ter espaço se a gente não se aliar às ferramentas tecnológicas. Nós estamos criando a era do e-physician, mas o E, nesse caso, não é de electronic, do médico eletrônico. O E é do médico empoderado, é do médico engajado, aquele que utiliza as ferramentas tecnológicas, o conhecimento, a informação e está definitivamente vinculado com o tratamento do paciente em todo o seu ciclo de cuidado. A interdisciplinaridade, sabendo onde vamos encontrar a informação e traduzindo essa imensidão de dados em estratégias que façam sentido para o tratamento daquele paciente. Eu fiz um paralelo do IEMAR 1.0 até o IEMAR da indústria 4.0. E aqui vocês veem o IEMAR 1.0, que começou fazendo a digitização dos processos. Não é digitalização, e sim digitização. Ou seja, de transformar os processos que eram baseados no papel em processos eletrônicos. E um começo de estruturação dos dados. Depois, nós saímos e fomos para a indústria IEMAR 2.0, onde que a gente sai das soluções departamentais e vai para soluções integradas que cobrem todo o processo assistencial. Depois, eu vou para o IEMAR 3.0, onde que em cima dos anteriores, porque eles não acabam, eu coloco uma camada de analytics, uma camada de decision support, a segurança do paciente. Eu consigo transformar a segurança do paciente de grandes formas, mas eu consigo bloquear medicações que o paciente não pode receber, medicações repetidas, eu consigo aconselhar o médico, como foi mostrado antes, de acordo com os últimos guidelines, do que precisa, por exemplo, ser feito para o paciente. Através de uma excelência operacional, eu consigo garantir que aquelas certezas de enfermagem, o paciente certo, o medicamento certo, a hora certa, a via certa, na dose correta, por exemplo, que eu não conseguia fazer, porque às vezes o paciente estava do lado da cama que ele recebia o remédio do outro, e vocês sabem que é assim, existem tantas documentações, e assim eu começo a atingir excelência operacional e excelência clínica. O que adicionamos no IEMAR 4.0? Inteligência artificial, cada vez mais trazendo novos insights para a decisão. Big Data Analytics, não é apenas Data Analytics, mas Big Data Analytics. Internet das coisas conectado. O conceito da cloud, o conceito de uma ampla conectividade. E não apenas cuidar do paciente naquela instituição, que já é muita coisa, end-to-end, mas cuidar do paciente end-to-end na vida dele. E também não cuidar mais apenas de um indivíduo, que já é uma grande coisa, mas cuidar de grandes populações. Se nós não levarmos em conta que existe uma mudança que precisa ser gerenciada e que isso não vai acontecer de maneira simples, osmótica, espontânea, nós não vamos chegar lá. E não podemos esquecer que a tecnologia sozinha não resolve os problemas. Pessoas resolvem os problemas e pessoas entregam o cuidado ao paciente. Nós não podemos terceirizar isso. Meninos, com vocês. Bom, esse foi o vídeo que a gente escolheu, né? Então, acredito que essas informações acabam que a gente consegue refletir bastante, e todas aquelas outras notícias que o Matheus trouxe, a história realmente é algo que muito na nossa área a gente já conhece, a gente já tem uma ideia, mas eu acredito que vale muito dar uma olhada nessas notícias, enfim, se inteirar
na saúde 4.0, porque principalmente durante, né, uma pandemia aí tão forte, levando tanta gente, enfim, acredito que a saúde e a tecnologia tem que estar andando lado a lado, principalmente na nossa área. Acho muito importante a gente estar de olho nisso, para quem tem uma afinidade e até mesmo para quem gosta de ajudar e quiser dar uma olhada nisso, é muito legal. E é isso, muito obrigado pela atenção.